Então, muito boa tarde a todas, todos. Queria agradecer ao Conselho Nacional de Educação o convite tão honroso para aqui estar. Estou com muito gosto para falar do 25 de Abril e para falar das coisas da história contemporânea. Vou sempre às escolas e tenho muito gosto em estar. Queria saudar muito em particular os organizadores destes encontros, as escolas à descoberta de Abril. Saudar os organizadores, cumprimentar a Câmara Municipal por nos ceder este magnífico espaço que eu não conhecia e é tão bonito, tão bem aproveitado, e saudar muito particularmente, saudar a vocês, professores, vocês são os heróis do ensino, é a gente que está lá na linha da frente. Os miúdos que saem das vossas mãos e que nós recebemos na universidade são fruto do vosso trabalho, da vossa dedicação, desse esforço tantas vezes heróico que eu conheço bem. Muitos dos meus alunos são vossos colegas e se calhar alguns até estão. E portanto saudar-vos muito em particular nestes 50 anos do 25 de Abril, que vocês nunca desistiram ao longo destes 50 anos de assinalar, de discutir, de mobilizar, de explicar aos jovens que vão continuar a Abril. Eu, como historiador, venho aqui tratar cinco questões para tratar breve. Eu disse aí no programa com 3, mas eu acrescentei. A primeira questão é tentar explicar o ambiente do 25 de Abril. Primeira questão. Ou seja, nenhum movimento militar tão arriscado como o 25 de Abril consegue ter sucesso sem se ter criado previamente no país um ambiente que facilita o pronunciamento e o sucesso do movimento militar. Nenhum. E esse ambiente é criado pelo cansaço da guerra colonial que se instalou na sociedade portuguesa, e é criado pelas lutas sociais que então existem no país. O país vive uma crise económica, como diria o Presidente do Conselho, então Marcelo Caetano, acabou-se o tempo das vacas magras, das vacas gordas, é o tempo das vacas magras. Elas estão muito magras, e portanto é nesse ambiente de crise económica e social que se destaca e tem um papel muito importante o movimento estudantil. Eu quero falar do movimento estudantil de uma forma particular, não para de forma nenhuma apocar ou comparar com os movimentos sociais, mas o movimento estudantil tem uma grande importância neste contexto. Porquê? Porque o movimento estudantil é um movimento contra a guerra, é um movimento contra a repressão, contra as condições arbitrárias, é um movimento contra a polícia política que prende e tortura os estudantes que lutam contra a ditadura. E porquê? Porque é que os estudantes não vão ter direito à palavra? Porque é que os estudantes não vão poder querer um Portugal onde se possa falar com liberdade? E portanto os estudantes lutam pela liberdade e lutam contra a guerra. A guerra, para os mais novos cristãos, é preciso lembrar o que é a guerra colonial. A guerra colonial, para um miúdo que tivesse 19 anos, aos 19 anos se declararam. Só não eram procurados para a guerra aqueles que eram mesmo que não tinham uma guerra, porque toda a gente estava a guerra, não havia praticamente até os daltónicos. Eu tive um colega que era daltónico e que foi mobilizado, foi adorado, e o instrutor dizia: aponta ali no centro do alto ao vermelho, uma organização mais cinzenta, só que ele não cinzento. Toda a gente era clara. Bom, e a guerra significava, de repente, quem tinha 20 anos, quem estudava na universidade podia ter
se portasse bem, se portasse mal, ia para a guerra. E 4 anos era 2 anos na tropa, na instrução militar, especialidade. A seguir embarcava-se para uma das 3 frentes de guerra, Guiné, Moçambique, Angola. E eu não sabia se seria. Isso dependia. Ou se seria inteiro, com uma perna a menos, um tapa na cabeça desfeita, se a menina se apanhasse, tivesse que mudar a passar, vivo, morto. E depois era a família. Como é que era? A mulher esperava, a namorada ficava à espera, o pai morria na terra, a mãe morria na terra. Como é que era? O perdido no mar. Portanto, a guerra era um peso. Além disso, era uma guerra injusta. Era uma guerra feita contra o sentido da história. No momento em que todos os países coloniais da Europa descolonizavam e procuravam soluções políticas para os seus conflitos coloniais através da concessão do direito à autodeterminação e de independência. E, portanto, era uma guerra que não se podia vencer. E, portanto, o cansaço social com a guerra instalou-se no país e o movimento estudantil, a juventude académica, não só das universidades como do ensino secundário, lutaram mas não se limitaram ao movimento estudantil. A importância do movimento estudantil para o efeito que nos interessa agora é que eles não se limitaram a meter-se na universidade e a ficar na universidade. O movimento estudantil criou uma geração de gente nova e de ideias novas, e mesmo de ideias novas na oposição tradicional que havia ao regime, que é gente que vai fazer o noticiário, o linguicida, é gente que vai fazer o novo cinema, é gente que quando os bancos compram, ali no período final do marcelismo, o capital financeiro começa a comprar os novos jornais, o Diário de Lisboa, a Capital, etc. É gente que vai fazer um novo jornalismo, é gente que vai defender, é gente que vai conduzir aos sindicatos, onde se faz ao mundo social, vai animar cooperativas livreiras, cooperativas culturais, associações culturais, ou seja, é um movimento que sai da universidade e emprega a sociedade com uma nova hegemonia ideológica, uma nova hegemonia de ideias progressistas, de ideias com uma grande influência do marxismo, ainda que fossem muito diferentes entre si. E isso tem uma importância fundamental para criar um ambiente político preparatório e viabilizador do golpe militar. E, portanto, a primeira questão que eu vos queria chamar é a atenção para a importância que os vossos ascendentes, enquanto estudantes, tiveram na preparação do ambiente político, ideológico, cultural, de ideias, que de alguma maneira fomentou e que de alguma maneira permitiu o movimento militar sair. Que importância é que isso tem para a vossa comunidade? Eu vou dizer. O momento decisivo do 25 de Abril é talvez aquele em que os tanques de cavalaria 7, a única unidade militar que ficou fiel ao regime, 25 de Abril, os tanques de cavalaria 7 enfrentam em Lisboa, na Rua do Arsenal e na Ribeira das Naves, duas paralelas de acesso ao Correio da Paz, enfrentam as tropas do Salgueiro Maia, os tanques de cavalaria de Santarém, o regimento de cavalaria de Santarém, comandadas pelo Salgueiro Maia, frente a frente. O brigadeiro que comanda a cavalaria 7 dá ordem de fogo. O alferes que está no tanque de cavalaria 7 recusa-se a fazer fogo e recebe ordem de prisão no lugar. A seguir, o brigadeiro vira-se para o carro, que está em torno do tanque, e diz: fogo!
estava à frente do tanque, estava o Salgueiro Maia, e estavam os tanques do Salgueiro Maia. A fim de dizer que os tanques do Odisseia eram muito mais grandes que os tanques do Salgueiro Maia. Quer dizer, se o Salgueiro Maia fosse obrigado a fazer fogo com um daqueles tanques da Segunda Guerra Mundial, ele fazia isso tudo. E, portanto, na realidade, era uma desproporção enorme. E o carro recusa-se a fazer fogo. E por que é que se recusa a fazer fogo? O ambiente político criado é se manter com o movimento militar. Porque mesmo a tropa que vinha arrebanhada pelo regimento da Maria Sete, cujos oficiais em defesa ao regime, recusam-se a fazer fogo sobre os seus camaradas árabes que estão do outro lado. E isso é fruto de um ambiente de preparação da opinião. Isso é fruto do facto dos oficiais nessa altura, mesmo os AKP, sobretudo os AKP, terem de passar pelas escolas do técnico, da Faculdade de Ciências, para fazerem o curso de AKP e terem aí contato com o ambiente que se vivia, o ambiente de contestação política que se vivia nas universidades. E, portanto, a criação desses movimentos, a criação pelo movimento estudantil, que transborda para a sociedade e cria um ambiente proporcionador do golpe militar. Segunda questão. Mas então, como é que o golpe militar se transforma num processo revolucionário? Como é que se passa de um golpe militar aparentemente clássico para uma explosão revolucionária, que é a Revolução Portuguesa de 74 e 75? E isso remete-nos para a compreensão da natureza historicamente singular do movimento militar de 25 de abril de 1974. É um movimento militar sem paralelo. Os movimentos militares que caracterizam a história contemporânea de Portugal, século XIX e XX, não têm nada a ver com isso, mas mesmo em termos europeus, há um movimento militar singular. Porquê? Porque é um movimento militar feito para oficiais intermédios. É um movimento militar de capitães e majores, e depois para baixo. Há no movimento militar, na Constituição, há dois coronéis e não há nenhum brigadeiro e nenhum general. Os brigadeiros, os generais e a esmagadora maioria dos coronéis mantêm-se fiéis ao regime e fiéis à política técnica. Há dois coronéis antigos, o Vasconcelos e outro, cujo nome agora não. E, portanto, é uma conspiração que começa em 73, após o Congresso de Combatentes, e depois espalha-se quando, devido à dificuldade que ao fim de 13 anos de guerra o regime tem em ter comandantes de companhia, ou seja, capitães, faltava, demograficamente faltava, porque os capitães vinham ou da Academia Militar, que a Academia Militar cada vez tinha menos alunos, ou então vinham das universidades ou dos cursos superiores, e os cursos superiores não chegavam para alimentar as necessidades, e portanto, o que é que eles fazem? Fazem um decreto que permitia aos oficiais vindos de milicianos, ou seja, vindos da sociedade civil, podiam passar à frente dos oficiais do curso da Academia, dos oficiais profissionais, dos oficiais do quadro. E isso provoca uma reação muito forte por parte dos oficiais intermédios, e eu queria aqui dizer alguma coisa sobre o que era ser capitão ou major em 1973, 72, 71. Vocês tomem uma folha de papel quadriculado. Cada quadrícula de papel quadriculado corresponde no território das colónias. O território era dividido em quadrículas como um papel quadriculado, e cada quadrícula, a segurança de cada quadrícula era assegurada por uma companhia. E a companhia é comandada por um capitão.
excepcionalmente por um major, mas por um capitão. O que significa que o capitão é o que estava no mar, é o que fazia a guerra. E o capitão sabia, ao fim de 2, 3, 4 comissões de serviço, e as comissões de serviço duravam 3 anos, o capitão sabia que aquilo era uma guerra que não se podia vencer, que não era verdade que Portugal fosse um invisível do Timor, porque ele tinha o contacto direto com a brutalidade e a injustiça do sistema colonial todos os dias, junto à população. E o capitão sabia que aquela guerra era uma guerra sem fim, sem vitória possível, sem destino. Ainda por cima, o capitão era o pai daquela miudagem que estava com ele de 19, 20 anos. De repente pisavam uma mina e ficavam sem pé, sem carne, sem parte de baixo, ou sem carne. Era o capitão que os amparava, morria-lhes o pai, morria-lhes a mãe, a namorada, já não esperava mais por ele. E, portanto, o capitão tinha uma ligação muito particular aos seus homens, à sua companhia, e acumulava a experiência de saber que aquela guerra só podia ter uma solução política e não tinha uma solução militar. Isso é muito importante para se compreender o seguinte: é quando esta conspiração de oficiais intermédios consegue derrubar o regime, o que é que se faz? Corta, decapita o comando das Forças Armadas, ou seja, corta a coluna hierárquica, a relação hierárquica, a coluna hierárquica, a espinha dorsal da violência legal do Estado. O exército era a violência legal do Estado. Quando o movimento de capitães triunfa, significa que corta a meio essa espinha dorsal da hierarquia das Forças Armadas. Uma das primeiras medidas que o movimento de capitães toma logo a seguir ao 25 de abril é mandar para a reserva 90 oficiais gerais. E, portanto, o que significa que, em certo sentido, deixa de haver Forças Armadas. O que passa a haver é um movimento militar revolucionário que se chama Movimento das Forças Armadas. Que não desempenha o papel que desempenham as Forças Armadas enquanto espinha dorsal da democracia do Estado, mas desempenha outro papel, que é um papel de libertar a enorme tensão que a sociedade portuguesa acumulava. A sociedade portuguesa era uma panela de pressão e o golpe militar dos oficiais intermédios levanta a tampa da panela de pressão e explode uma enorme revolução que hoje é difícil nos tempos que correm, é difícil de entender, porque de repente toda a sociedade está em movimento. De repente toda a gente sai para a rua. De repente há 100 movimentos políticos constituídos. De repente há a recuperação do direito à guerra, a recuperação da liberdade sindical, a recuperação da liberdade política. E isso num movimento impetuoso da sociedade portuguesa, em larga medida espontaneamente. É claro que tem novos partidos, etc., mas é um movimento que rompe toda a sociedade. E é um movimento espantoso na história de Portugal contemporânea, porque é um movimento, é uma revolução que se caracteriza pelo facto de dar voz aos que nunca tinham tido voz. Dar voz a quem não tinha voz. É uma revolução que vem de baixo. É uma revolução em que aquelas pessoas que nunca tinham tido direito a nada sentem que podem moldar o futuro com as suas próprias mãos. Sentem que podem mudar o mundo.
E esse sentimento é um sentimento poderosíssimo, que resulta do facto de exatamente o golpe militar ao anular o exército como força repressiva e essencial do Estado, provocar uma desagradação do Estado que permite às pessoas perceberem que o regime tinha deixado de ter apoio do exército e que agora era a altura dos de baixo passarem ao ataque. Há uma inversão da relação de forças a favor dos que estão por baixo. E isso é o que caracteriza a Revolução Portuguesa. E essa segunda característica é muito importante, porque a Revolução, em certa medida, é descontada pelo triunfo da conciliação dos nossos reais intermédios ao decapitar a hierarquia das forças armadas. Vocês reparem, eu estava lá, estava lá abaixo, nesse dia, nessa manhã do dia 25. As pessoas, nas primeiras horas, quando a tropa começa a ser calma, as pessoas eram espectadores. Estavam a ver, simulados, os passeios, a tropa passar. E de repente há aquele confronto decisivo na Rua do Arsenal e na Ribeira do Estado. E por uma daquelas intuições misteriosas que caracterizam as explosões revolucionárias, as pessoas perceberam quando o brigadeiro dá a ordem para o exército para fazer fogo, o oficial não faz fogo, o cabo não faz fogo, e parte deles passa-se para alguém mais. As pessoas perceberam que o regime tinha deixado de ter o apoio essencial para durar a guerra, que o mundo tinha mudado. E essa intuição fez com que as pessoas que até ainda não conseguiram assistir se integrassem na coluna militar. E quando o Salgueiro Maia recebe ordem do posto da Pontinha, manda a Pontinha, para avançar com a coluna, a cercar o Marçal Caetano no quartel do Carmo, as pessoas já não estão a assistir. As pessoas vão nos tanques, penduradas nos tanques, por todo o lado. Ou seja, a população deixa de ser espectadora e passa a ser sujeito do exército revolucionário. Há uma mudança essencial nesta conjuntura. O terceiro ponto que eu gostava de vos propor é, naturalmente, a revolução é uma revolução, tem várias etapas. Eu não vou fazer aqui uma exposição sobre as etapas da revolução, porque isso está na biografia, a revolução pode-se considerar que tem três fases principais. Uma fase que vai ali de abril até setembro de 74, é a fase explosiva da revolução, a fase das greves salvagens, das ocupações, das pessoas a inventarem a vida e isso tudo. É a fase de uma iniciativa popular espantosa, sem precedentes. É a fase em que os jovens analfabetos dos bairros populares ocupam casas para fazer centros de alfabetização, para fazer centros para a terceira idade, para fazer creches. É a fase em que os trabalhadores, quando se dá a fixação do salário mínimo, 3.600 o primeiro salário mínimo, há patrões que pagam tão mal que não, pequenas e médias empresas que não aguentam, que fecham, os trabalhadores ocupam essas empresas, as auto-geriam e tentar garantir o emprego. É a fase em que tudo era possível, em que não havia possíveis. Eu devo dizer-vos, aliás, como historiador, considero que, para mim, foi um privilégio absoluto ter vivido esses anos tão como eu. Porquê? Porque isso ajudou a perceber. Eu vi aquelas coisas que dizia, como todos, que estudam história contemporânea, a Revolução Russa, a Revolução Cubana, a Revolução Chinesa, eu achava que naquelas descrições havia qualquer coisa simplificada e exagerada. Mas é preciso perceber que uma revolução
Uma revolução é um vulcão. As forças coloridas de uma revolução fazem com que nada seja impossível. Nada seja impossível. Impossível é uma coisa que, numa revolução, desaparece como característica. Essa iniciativa popular enorme que sai da opressão, sai da guerra, sai do cansaço, sai da vontade de ter uma vida melhor, essa coisa feita iniciativa com consciência de que se pode vencer, isso é uma coisa imprescindível para se perceber, mesmo como desconhecida da revolução, perceber que é um processo revolucionário, que é uma revolução em marcha. Isso é uma coisa de grande importância. E, portanto, há essa primeira fase da revolução, há uma fase de radicalização intermédia entre setembro de 74, que é o primeiro golpe do Spínola, até 11 de março de 75, uma fase da revolução participante, e depois há a terceira fase, que é, digamos assim, a fase já terminal, vai da tentativa de golpe spinolista de 11 de março de 75 para 25 de novembro de 75, já lá de alguma maneira, põe termo ao processo de a pergunta, a questão que eu gostava de colocar, a terceira questão, é esta. Porque a descrição destas três fases da revolução está, enfim, vários autores têm pronunciado sobre isso, não vou agora aqui entrar em detalhes sobre isso, mas queria falar sobre questões interpretativas essenciais. E a questão é uma questão que surge, a terceira questão que eu gostava de colocar é esta. De onde vem a democracia portuguesa? Vem da Revolução ou vem do 25 de novembro? Vem da Revolução ou vem da travagem da Revolução? Bem sei que isto é uma questão politicamente hoje inacessível. É uma questão que hoje discute também. Os historiadores têm a obrigação de pensar sobre isso, porque se passam a obrigação de livremente interpretar sempre disso. Não há que ter medo de debater esses assuntos. Do meu ponto de vista, e isso é uma questão muito importante quando falamos dos 50 anos da Revolução, em Portugal, as liberdades fundamentais são conquistadas na rua, são conquistadas nas igrejas, são conquistadas nas escolas, são conquistadas nos bairros populares. É aí que as pessoas conquistam a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, a liberdade de associação, a liberdade sindical, o direito à greve. Estas conquistas sociais fundamentais são adquiridas no processo revolucionário, muito antes de elas serem legisladas, muito antes, porque a característica fundamental da democracia portuguesa é que ela não é otorgada por ninguém, ela é conquistada de facto e depois consagrada legalmente de jure. É isso que distingue, por exemplo, a Revolução Portuguesa da Transição Espanhola. A Transição Espanhola é marcada pelo pós-franquismo desde o princípio. A seguir à morte do Franco, os sucessores do ditador Franco controlam a transição para a democracia exatamente para evitar uma revolução semelhante à portuguesa. E, portanto, é um processo de transição para a democracia, mas pilotada através do próprio regime que subsiste, mas outorga prudentemente, preventivamente, a democracia espanhola aos poucos. Em Portugal não é isso que se passa. Em Portugal há uma ruptura. Em Portugal o regime cai. Em grande parte é a rua. Em grande parte cai no processo revolucionário. E isso opera uma ruptura
faz com que as conquistas democráticas venham, de facto, de baixo para cima, são adquiridas pelo movimento de massa e depois são consagradas na legislação. Há um de facto que é anterior ao de jure. E isso é uma característica fundamental da democracia portuguesa. É certo, já vamos falar disso no governo, já vamos falar disso no governo, mas do ponto de vista faz-me lembrar o Spínola quando recebia no Palácio da Cova da Moura, logo quando recebia, os primeiros dias de 25 de Abril, ainda falava aos partidos e às pessoas que ia recebendo de que a Junta de Salvação Nacional estava a encarar um processo transitório, que iam-se formar umas associações políticas, que depois iam evoluir para partidos. Mentira! Eu estava a dizer isso já aqui cá fora. 150 movimentos políticos diferentes a encher sentido de parede com cartazes, bandeiras, movimentos sociais, e ou sim, ou seja, não é isso que se passa. A liberdade vem de baixo para cima. É uma liberdade. Por isso é que a democracia portuguesa é uma democracia bastante, muita gente continua a pôr na rua, todos os anos do 25 de Abril, centenas de milhares de pessoas do norte a sul do país. E temos um movimento de comemoração do 25 de Abril, por exemplo, nas escolas do norte a sul do país, que envolve milhares de pessoas, estudantes, professores, etc. Porquê? Porque essa democracia custou o Estado. Essa democracia não foi oferecida por ninguém. Foi ali construída no processo de luta. E a democracia que é adquirida no processo de luta é difícil. Ainda bem, é difícil de mudar. Não foi nada que um poder aflito nos oferecesse generosamente. Uma coisa que se impôs ao poder aflito, mas sem capacidade de domar esse grande movimento da Revolução de 74. E, portanto, a matriz da democracia portuguesa é a Revolução. A democracia portuguesa tem uma matriz revolucionária que é a matriz do 25 de Abril. E é o que faz, e é essa matriz que dá força, 50 anos depois, a força suficiente para nós estarmos a comemorar os 50 anos do 25 de Abril, como vamos comemorar e como vamos continuar a comemorar. É que isso é uma conquista social, política social, muito vasta, muito importante, que veio das entranhas da sociedade cá para cima. A quarta questão que queria abordar é esta. Então, como terminou a Revolução? Como acabou? Já disse alguma coisa como começou, como acabou? Há uma coisa que é indiscutível. O processo revolucionário é travado pelos acontecimentos de 25 de novembro de 1975. Digamos assim, que o setor mais radical do processo revolucionário entra numa espécie de fuga para a frente à medida que vai perdendo alento. A meu ver, hoje é indiscutível que atabalhoadamente tenta meter-se um movimento militar sem direção, o próprio Otelo Saraiva de Carvalho se recusa a comandar, e, do outro lado, dos setores mais moderados e até aos mais radicais à direita, há uma resposta preparada e essa resposta vence muito facilmente o confronto no 25 de novembro. Então, o que é que foi o 25 de novembro? Uma contra-revolução? Não é a minha opinião. Uma contra-revolução, historicamente, é uma coisa sangrenta. A contra-revolução é partidos políticos proibidos,
sindicatos encerrados, milhares de presos políticos, execuções sumárias, processos políticos. Não é isso que acontece aqui. É certo que há oficiais daquilo que se chamou na altura o campo dos jovens que são presos, sempre e tal. É certo que, ou seja, é certo que o 25 de novembro também não foi aquela coisa suave e democrática que por isso não é? O 25 de novembro foi uma resposta que teve um preço, houve gente presa, sobretudo houve uma grande limpeza dos órgãos estatizados, de direções, de conselhos de redação, de redações, etc. Houve muita gente saneada, mas também há havido saneamento de Agora, o 25 de novembro, do meu ponto de vista, é sobretudo uma contenção particular do processo. É uma contenção, uma travagem negociada do processo. O Dr. Olavo, no último livro que escreveu sobre isto, se chama A Verdade e a Mentira na Revolução de Abril, é assim, o título é mais ou menos este, defende este ponto de vista, que há uma contenção particular. O que ele diz é que há uma contenção objetiva. Se o Partido Comunista não tivesse entrado nela, isto é subjetivo, isso sabe até quem foi que teve na negociação. O Dr. Álvaro Cunhal avistou-se com o Melantunes, que era o homem da ala, digamos assim, da ala mais progressista do grupo dos nobres militares. Portanto, há uma negociação, ou seja, há um equilíbrio que faz com que a Constituição de 1970 de Abril, é a nossa atual Constituição, no seu elenco inicial, consagrasse todas as principais conquistas de Abril. A Constituição de 76 consagra constitucionalmente a reforma agrária, as nacionalizações, o controle operário, o papel das comissões. Está lá tudo na Constituição de 77. É certo que isso depois vai cair, uma parte vai cair, mas na altura o que se passa é que há um equilíbrio político que permite ao Partido Comunista continuar no governo provisório. O Partido Comunista continua no governo, não sei se o governo provisório, não sabe, e permite à Constituição sair como saiu. Em Portugal, a Revolução vai ter social e politicamente, se quiser historicamente, a força necessária para agarrar a democracia bem agarrada, mas não teve a força necessária para agarrar conquistas como essas que eu acabei de dizer, as nacionalizações dos setores estratégicos da economia, a reforma agrária, etc. Isso foi. Mas isso foi, em rigor, não no 25 de novembro. Se chamamos a isso a contra-revolução, se a contra-revolução em sentido teórico é quebrar revogar algumas das conquistas mais avançadas da revolução, a reforma agrária, as nacionalizações, etc., então a contra-revolução vem das urnas. A contra-revolução vem das urnas. Foram os governos eleitos à luz da Constituição que elegeram maiorias, formaram governos que aplicassem uma legislação que esvaziou essas conquistas. Portanto, o 25 de novembro, em rigor, é uma contenção programada da revolução, que tem dois efeitos. Não tem esse efeito contra-revolucionário que eu citei. Essa outra contra-revolução, essa vem das urnas. A contra-revolução vem das urnas. O 25 de novembro estabeleceu foram duas coisas que alteraram profundamente a relação de força. A primeira é que se estabeleceu a legitimidade das urnas sobre a legitimidade da nação. Ou seja, quem ganha as eleições é que governa. Governa. E, portanto, ganha essas eleições, quem ganha as eleições, governa. A legitimidade das urnas predomina sobre a legitimidade da nação.
Primeira questão. Segunda questão. Acabou o MFA. E, portanto, o movimento das Forças Armadas, enquanto movimento militar revolucionário, que teve um papel importante no apoio a várias lutas muito significativas no campo da reforma agrária, do trabalho, etc., esse MFA desapareceu. E regressa o exército tradicional como espinha dorsal da violência do Estado. Ou seja, o movimento dos trabalhadores, o movimento reivindicativo, as lutas sociais, deixam de ter uma espécie de braço militar no MFA, o MFA desaparece. E isso muda substancialmente a relação de força pública. É claro, muda profundamente a relação de força pública e altera a relação de forças no sentido favorável às maiorias políticas que se vão formar a partir das eleições de 1976. Como sabem, o ano de 76, não é por acaso que as comemorações acabam em 76, o ano de 76 é o ano da institucionalização da democracia, aprova-se a Constituição de 76, elege-se o Presidente da República, fazem-se eleições legislativas para a Assembleia da República e fazem-se eleições locais para a Administração. Ou seja, a democracia aprovada constitucionalmente é institucionalizada no ano de 1976. E dessa combinação de forças surge uma relação de forças que é contrária ao dinamismo que tinha, em boa medida, marcado o processo revolucionário até novembro de 1975. Finalmente, e portanto, a partir daí é a vida política atual, basicamente. Quinta questão. A partir daí é a vida política atual, e devo dizer-vos que é muito interessante, porque a atualidade da revolução é muito maior do que se pensa. Se vocês pensarem em termos de esquerda e direita, o grande divisor de águas em Portugal, do ponto de vista doutrinário, do ponto de vista da política, do ponto de vista da ideologia, o grande divisor de águas continua a ser reconquistar as conquistas da vida que foram perdidas ou revogá-las definitivamente. Portanto, é à volta do património herdado da Revolução que se estabelece a visão da esquerda e direita. Seja qual for a posição de cada um, mas é à volta desse património que se estabelece. Portanto, a Revolução tem uma atualidade com um património histórico, mas um património agora muito grande na definição dos campos políticos que existem em Portugal. Quinta e última observação que eu gostaria de fazer. Desculpem lá, mas eu tenho que meter imensa água. É chamar-vos a atenção para o facto de estarmos a celebrar os 50 anos de abril numa conjuntura não só nacional, mas internacional, de outono da democracia. Estamos a viver no mundo a segunda crise histórica dos sistemas liberais no Ocidente. A primeira crise histórica dos sistemas liberais no Ocidente foi nos anos 30, 20, 30 do século passado. Uma grande crise dos sistemas liberais. Nós sabemos como desembocou no fascismo, desembocou na guerra, desembocou no stalinismo, desembocou na tragédia. Vivemos uma segunda crise histórica e não nos mudamos. Há uma crise histórica do sistema, uma crise histórica, uma crise
económica ou social profunda, com muita semelhança à produção, salvo os vídeos do professor, é evidente. Uma crise de legitimidade do ponto de vista da sua capacidade de representar as pessoas, e uma crise de emergência de forças sinistras do passado. E, portanto, vivemos uma crise ameaçadora. Nos 50 anos da democracia, vivemos uma crise ameaçadora, que faz das comemorações destes 50 anos qualquer coisa de muito particular. Porque, vocês reparem, eu tenho 77 anos, tinha 28 quando fui o 25 de abril. Combati a ditadura, fui preso, fui deputado, passei pela clandestinidade, enfim, o que foi preciso, como muitos outros, e muito menos que muitos outros, passaram muito pior. Mas há todo um património de luta contra o fascismo que foi adquirido, como se aquilo nunca mais pudesse voltar. Como se tivéssemos posto aquela sombra da ditadura do caixote no início da história, como se aquilo não voltasse mais. E de repente, quando o futuro fica velho, e cai a sombra a levantar-se. Vejam as eleições na Argentina. As eleições na Argentina não têm um efeito inimaginável, desde logo nas eleições americanas. Pensem se o Trump ganha as eleições dos Estados Unidos, depois deste longo as eleições. Pensem no que se passa na Europa. E, portanto, eu só quero dizer o seguinte: nós, ao celebrarmos 50 anos de abril, devemos fazer desta comemoração um apelo à vigilância da cidadania muito grande. Mas não um apelo retórico. Porque quer dizer, do meu ponto de vista, este sistema neoliberal é um sistema capitalista neoliberal. Já tivemos capitalismo, não tivemos capitalismo keynesiano, redistribuidor, regulador da economia, no pós-guerra, entre 1945 e 1900 e os anos 80. Era um capitalismo regulador, não era o keynesiano, capitalismo. Não havia, era um capitalismo regulador, em que o Estado tinha um determinado papel. Agora temos outro, historicamente. Mas este tem-se revelado, a meu ver, uma grande novidade. Uma grande novidade. Quando o mercado lucro, isso significa que a solidariedade cresce. E que este sistema deixa um rastro de distribuição económica e social, que é um rastro de raiva, cansaço, de medo, que é o terreno onde nascem todas as fantasias políticas e malógicas. Vocês reparem, um operário no serviço tem o seu emprego no serviço. Por virtude da concorrência, por virtude do mercado, por virtude da lógica neoliberal do sistema, grande parte das cirurgias fiscais do homem vai para o desemprego. Pode conseguir sobreviver a vender bananas na rua. Espera que seja o social. Quem tem um emprego, quem tem um emprego fixo, quem tem um trabalho multiplicado. E isso não é sequer uma razão estritamente económica, é uma razão de estatuto social, é uma razão de desânimo, de raiva, de frustração, de cansaço, de medo, de tudo. Nós estamos a viver outra vez, nestes 50 anos, uma sociedade marcada pelo medo. O medo de tudo. Onde é que eu vou arranjar casa para viver? Onde é que eu vou arranjar um trabalho que não seja um trabalho precário para acontecer 6 meses, 4 meses, outra vez do desemprego? Portanto, aqui a questão que eu vou levantar nem sequer é uma questão partidária, é uma questão sistémica, ou seja, só se pode fazer face aos perigos que aí estão resolvendo o problema.
políticas, respostas que resolvam o problema das pessoas. Dando-nos educação, dando-nos emprego, dando-nos futuro, dando-nos segurança, acabando com o medo, acabando com a frustração. Porque é aí, se nós não respondemos a isso, se o nosso sistema democrático não consegue responder a isto, está perdido. Porque então o que vai haver é o populismo, é mentira, é a tentativa de instrumentalizar a raiva, o desespero, a ansiedade que as pessoas natural e legitimamente têm. E por isso, serve isto a dizer que comemoramos os 50 anos de Abril numa situação muito preocupante para as democracias do mundo. Para as democracias do mundo. Não creio, não julgo que eu sou um catastrofista. Eu não sou pessimista. Eu tenho um grande respeito por um homem, filósofo, fascista, chamado António Gramsci. Foi isso que eu consegui, nos anos 30, morreu na cadeia, durante o regime fascista brasileiro, e escreveu na cadeia alguns dos mais luminosos ensaios de filosofia política que são hoje conhecidos. Chamam-se os Cadernos de Caça. Nunca posso deixar de pensar quando ele os escreveu em pleno auge da ditadura fascista em Itália. Aquele homem estava a escrever sem ter nenhuma certeza sobre alguma vez algum dia alguém leria aqueles escritos. Aliás, eles só foram encontrados muitos anos depois do Gramsci morrer. E ele encarava aquela situação na Itália, em que o fascismo tinha triunfado em Itália, em que aquela gente estava toda presa, encerrada e aquilo. E ele não sabia, mas ia morrer na cadeia. E ele adotou uma fórmula, que é uma fórmula à qual eu sou também muito fiel. É que é preciso, não se trata de pessimismo, trata-se de pessimismo da razão, mas otimismo da vontade. Ou seja, estudar com dúvida, realizar com fé. E acho que nesse caminho é o caminho que temos que ligar estes 50 anos de Abril. Muito obrigado.